O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus veio ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, é Páscoa. Estamos comemorando o Cristo ressuscitado, a luz do mundo, a nossa luz. Neste segundo dia da oitava de Páscoa, nós temos mais um relato a respeito da ressurreição de nosso Senhor. E vamos escutar esses relatos, algumas experiências que as mulheres, que os discípulos fizeram com o ressuscitado. E esta palavra é importante, experiência. Eles fizeram uma experiência com o ressuscitado. Eles viram os milagres de nosso Senhor, eles ouviram, mas os Atos dos Apóstolos disse que eles foram as testemunhas escolhidas para proclamar a ressurreição. Eles fizeram uma experiência com o ressuscitado. E a partir deles, todos os outros que vieram após também fizeram a experiência com o ressuscitado. E cá estamos nós, né? Também fizemos uma experiência com o ressuscitado, amém? Você também fez, nós também fizemos. Ou precisamos renovar essa experiência com o ressuscitado e continuar e seguir a nossa caminhada. Nós escutamos o Evangelho, que as mulheres partiram depressa do sepulcro, viram que ele estava vazio, e um misto de sentimentos. A alegria, mas também o medo. A alegria porque o sepulcro estava vazio, porque elas fizeram ali uma experiência com o anjo, com um jovem que estava ali, que havia anunciado que ele não estava ali, tinha ressuscitado, e também o medo. E agora? O que será? Será mesmo que ele ressuscitou? Ele está mesmo conosco ou não? Havia uma preocupação, nós escutávamos ontem, de Maria Madalena. Quem será que vai rolar a pedra do sepulcro? Quem será? E a pedra já tinha sido rolada. Ainda bem que ela tinha se colocado a caminho.
Meus irmãos, nos coloquemos a caminho e as pedras serão roladas, serão retiradas, mas é preciso se colocar a caminho. É a experiência da fé, é a experiência de fé que nós devemos continuar a fazer. Caminha, caminha. Aquela alegria, aquele medo, aí Jesus ressuscitado aparece para elas. E o que Jesus disse a elas? Alegrai-vos. Alegrai-vos. O porquê dessa alegria? Por causa dele. Porque ele venceu a morte. Ele venceu o antigo inimigo. Ele venceu. Havia uma dúvida ainda a respeito da ressurreição, da vida eterna. Não se tinha certeza sobre a ressurreição, embora vários relatos do Antigo Testamento falassem da ressurreição. Mas agora elas poderiam constatar, os discípulos puderam constatar, realmente, nós podemos crer e nós cremos na ressurreição. E as mulheres tocaram o Senhor, se aproximaram, prostraram-se diante dele, abraçando seus pés. Olha só a experiência que elas fizeram. Nós escutávamos ontem, não é, que João viu o sepulcro vazio e acreditou. Foi a experiência de João. Maria Madalena conversou com o Senhor, com o ressuscitado. Essas mulheres tocaram. Para Maria Madalena, Jesus disse, não me toqueis, não é? Porque subo para o Pai, meu Pai e vosso Pai. Está vendo? Cada um faz uma experiência. Não dá para classificar, tem que ser desta forma. Cada um fez uma experiência, cada um fará. Você fará a sua experiência, nós faremos a nossa experiência com o Senhor ressuscitado. Alguns mais contemplativos, não é? Outros mais aleluiados. Mas todos nós faremos e podemos fazer a experiência com o Senhor ressuscitado. E depois, a prova de que eu e você fizemos realmente uma experiência com o ressuscitado serão os frutos. Pelos frutos se conhece a árvore, não é assim? A experiência que fizemos. A alegria está estampada no nosso rosto. Há uma alegria lá dentro do nosso coração, uma alegria lá no nosso interior, uma certeza, uma fé, uma esperança. Mudou aqui dentro, mudou aqui fora também, mas primeiro é aqui dentro. É a certeza de que Cristo está conosco, que Ele ressuscitou, que Ele está vivo. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. É nessa certeza de que Deus está conosco, que o ressuscitado está conosco, meus irmãos, que nós devemos continuar e nos colocar a caminho. E assim como as mulheres receberam esta responsabilidade para ir dizer a Pedro, aos discípulos, que Jesus havia ressuscitado, está aqui também o nosso papel, a nossa responsabilidade. Meu irmão, minha irmã, você fez uma experiência com o ressuscitado, vai anunciar. Vai anunciar aos meus irmãos, vai anunciar aos seus irmãos, Ele está vivo. Alegria. Claro, esta alegria não quer dizer que você não vai ter contas para pagar, né? Você não vai ter que buscar o menino na escola, vai ter que levar, vai ter que fazer o feijão, o arroz lá na sua casa, né? Vai ter que trabalhar. Mas essa alegria lá dentro, Ele está comigo. Mesmo diante dos sofrimentos, das contas, dos problemas, Ele está comigo. Ele está conosco.
Meus irmãos, esta força do ressuscitado, que precisa agora, mais do que nunca, impulsionar a nossa vida, a nossa caminhada. A igreja nos oferece a cada ano a Quaresma e este tempo pascal exatamente para nós nos lembrarmos disso. Olha, levanta a cabeça. Não viva só no sofrimento, nas dores, nas lamentações. É claro, é importante nós chorarmos os nossos pecados. É importante pedirmos a graça da conversão sempre, todo dia, é claro. Mas é ressurreição. Agora, levanta a cabeça e leva a luz de Cristo. Levanta a cabeça e seja a luz de Cristo para este mundo. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E toda criatura quer dizer toda criatura. Os batizados, os não batizados, os crentes, os não crentes, os irmãos de casa, os irmãos de fora, todos precisam conhecer a Cristo para que sejam salvos. Está aqui a nossa missão, está aqui o nosso papel, meus irmãos. E Jesus não voltou ainda de forma definitiva, porque Ele está aguardando, está aguardando que mais pessoas se convertam, mais pessoas creiam nele, o ressuscitado, e sejam salvas. Que nós assumamos o ressuscitado, que nós assumamos a alegria do ressuscitado. Vamos lá, adiante, em frente, com entusiasmo, com alegria. Ele está conosco. Vamos ter problemas a resolver, vamos ter contas a pagar, mas vamos lá. Ele está conosco. Tem que continuar a educar a criançada, né? Vamos ter que continuar a lutar diante desse mundo tão paganizado, mas vamos na alegria, levar o ressuscitado. A gente não criou um mundo para nós, não, e a gente vive alegre, mas é uma alegria sem sentido. Não, é uma alegria com sentido. É uma alegria que vem daqui de dentro e que nos faz continuar a nossa caminhada, manter-nos na fé do ressuscitado. A alegria aqui dentro, a maturidade aqui dentro, dessa alegria, de enfrentar as dificuldades com fervor, de enfrentar as dificuldades sabendo que o ressuscitado está conosco, Ele está no meio de nós. Antes, o Senhor estava conosco, esteve conosco num corpo ressuscitado, vivo ali. E a partir dele, a partir da sua ressurreição, a partir da sua vida, agora não mais num corpo, mas em vários. Ele está vivo em cada um de nós. Essa alegria deve tomar conta do nosso coração. Ele vive e Ele vive em cada um de nós. Agora é conosco. Os Atos dos Apóstolos, a escrita dos Atos dos Apóstolos continua. Continua comigo e continua contigo. Vamos continuar a escrever? Vamos continuar a escrever a história do ressuscitado, a testemunhar o ressuscitado para este mundo? O mundo ainda precisa, não precisa? Os nossos ainda precisam. Então, alegria, força, coragem, viu? Ele venceu e Ele também nos faz vencedores. Anunciemos o ressuscitado com alegria. Vivamos a nossa fé no ressuscitado com alegria. Adiante, em frente, até o céu, até a eternidade. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado pelo dom da ressurreição. Obrigado que o Senhor venceu a morte, o pecado, o mal, e o Senhor também nos faz vencedores. Senhor, que a alegria do Senhor ressuscitado tome conta do nosso coração, mesmo diante
dos desafios. Os apóstolos, Senhor, enfrentaram vários desafios, perseguições, mas o Senhor estava com eles, não somente num corpo, mas agora em cada um deles. Nós cremos, Senhor, que o Senhor está conosco. O sepulcro ficou vazio, está vazio. E nós fomos preenchidos no nosso vazio pelo Senhor ressuscitado. Senhor, vive em mim. Viva, Senhor, em cada um de nós. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.